nós vamos então a gente vai continuar fazendo a descrição dos passatempos de Krishna. Só que hoje a gente vai fazer aqui como a gente já falou, né, sobre seriam aí as justificativas para o aparecimento de Krishna. A gente já tem um caminho andado, né, para fundamentar filosoficamente Krishna como sendo uma possibilidade plausível, ou uma possibilidade coerente para ocupar a posição, né, do princípio que nós entendemos como sendo o conceito, né, Deus. Então, Krishna enquanto probabilidade é coerente, tá? Do ponto de vista filosófico. Então não é meramente um devaneio sectário de uma seita de pessoas, sem muita consistência, que estão predispostas a defender uma ideia, uma teoria, uma mitologia a qualquer custo. Não é nada disso, tá? Nós estamos bem embasados filosoficamente para fazer as afirmações que nós fazemos. Inclusive o debate é aberto, qualquer pessoa que queira contestar, né, tem todo o direito de se aproximar e eventualmente, né, provocar um debate em relação à questão. Não tem problema nenhum, debates são bem-vindos, tá? Mas quando a gente entra nos passatempos em si, parece tudo um conto de fadas. Parece tudo uma história mesmo, parece tudo uma mitologia, né? Porque a moeda falsa é muito parecida com a verdadeira. Então, pessoas que não têm muita experiência, ou pessoas que não têm o coração purificado, não conseguem entender a diferença entre os passatempos de Krishna e as mitologias criadas pela intuição inventiva humana na sua tentativa de compreender a realidade. As coisas se parecem, porém é como a história da moeda falsa com a verdadeira. Uma moeda falsa liberta a pessoa, produz prazer. A moeda verdadeira liberta a pessoa, produz prazer. Com a moeda verdadeira a pessoa pode fazer algumas coisas, mas a moeda falsa pode levar a pessoa à prisão, caso ela seja, né, flagrada utilizando notas falsas ou moedas falsas. Ela pode ir para a prisão. Então essa é a diferença entre os passatempos de Krishna, e mitologias criadas a partir da intuição humana na sua tentativa de compreender o absoluto. São coisas diferentes, embora muito parecidas. Para ver a diferença entre os passatempos de Krishna e os frutos da imaginação humana, é preciso que o coração esteja purificado, tá? Somente com o coração purificado, com a mente desperta, né, é que fica mais fácil de entender como é que esses mecanismos são utilizados para propósitos transcendentais, tá? Que é o caso, né, da constituição, da estrutura da cultura védica. Então, como a gente já falou sobre o advento de Krishna, como Krishna aparece, Srimati Radharani, nós até a Tulasi até sugeriu, né, a gente continuar falando de Srimati Radharani, mas a gente tem, eu me lembrei depois, Tulasi, que nós temos um programa, né, com o Srimati Radharani, que a gente se reúne uma vez ao mês para justamente falar sobre ela. E aí eu acho que nós vamos migrar para lá, né, com a continuidade dos passatempos de Srimati Radharani, porque lá na frente, quando a gente chegar na idade de Krishna com 15 anos, Srimati Radharani retorna para o palco, né? Então o que nós fizemos aqui da última vez foi em função do aparecimento de Radharani. Nós falamos sobre Radharani, contextualizamos um pouco Radharani, e ela agora está novamente lá em stand-by, uma princesinha no palácio, crescendo alegremente, né, no ambiente familiar dela. Quando ela fizer 15 aninhos, daí então ela retorna para o palco dos passatempos de Krishna, e Krishna também vai se encontrar com Radharani. Então nesse momento aí a gente vai precisar falar bastante sobre Radharani e Krishna. Então a gente vai deixar, né, aqui nesse momento, vamos fazer a sequência, né, a linear dos passatempos de Krishna, e Radharani entra então lá na frente. Eu vou pegar aqui como Krishna o bebezinho, porque até então a gente já fez, né, o processo do advento de Krishna. Krishna já apareceu,
Krishna já, né, nasceu em Mathura, já foi transferido para Vrindavana, ele já está com a mãe Yashoda, já foi feito o festival de dar, né, as bênçãos para o nascimento de Krishna, e foi feito, o que eu não mencionei, foi feito também o ritual, porque no dia do banho é feito o ritual de dar o nome para o bebê, né? Tem o ritual que dá o nome para o bebê, lembra? O nome de Radharani, né? Os sábios se reuniram e, devido aos fatores históricos ao qual Srimati Radharani apareceu, ela recebeu então, como consequência do esforço sincero, da adoração sincera do pai de Radharani, Vrishabhanu, ela recebeu o nome de Radha, que significa a adoração perfeita, que produz resultados perfeitos. Então, Radha é o objeto supremo de amor, ela é Bhakti, é a devoção pura. Então, é Radha que nos conecta com Krishna. Por isso que nós entoamos Hare Krishna. Hare é Radha. Na verdade, quando nós estamos falando Radha, nós estamos falando Hare. Então, Hare e Radha são as mesmas, é sinônimo, é a mesma pessoa, é o mesmo princípio, tá? E Krishna, quando Krishna foi feito a cerimônia e o astrólogo Garga Muni foi então convidado, né, para fazer a cerimônia do nascimento de Krishna e para dar o nome para ele, né? Então ele recebeu o nome de Krishna, né, porque o sábio Garga Muni identificou que Krishna tinha muitos sinais no corpo que eram sinais auspiciosos, que identificavam Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, ou Vishnu, uma expansão de Vishnu. Nos livros sagrados existem uma seção, uma área dos livros sagrados que ensina o sábio a identificar uma expansão de Deus, uma expansão de Vishnu, né? E no corpo, essa expansão de Vishnu traz sinais. Por exemplo, no corpo humano, por exemplo, esses mesmos livros que são chamados os Nimitta Shastras, que descrevem as formas. Hoje em dia se tem muitos estudos nessa área, linguagem corporal, sabe? Assim, os signos também definem mais ou menos como será a forma física do corpo, etc. Isso é uma parte mais aleatória, né? Mas também fala sobre isso daí. Mas esses shastras, essas escrituras, ensinam o sábio, o aprendiz, o rishi, a identificar a qualidade de uma pessoa baseado na estrutura física do corpo. Só para dar um exemplo, não sei se vocês já notaram que as estátuas do Buda, normalmente as estátuas do Buda possuem uma orelhona, uma orelha grande. Vocês já se perguntaram, a curiosidade, por que as estátuas de Buda sempre aparecem com uma orelha grande? Porque nessas escrituras se diz que uma pessoa sábia ou um representante de Vishnu, um avatar, normalmente tem orelhas grandes. Então, os mestres do ashram, do Gurukula, das crianças, o mestre da escola costumava selecionar alunos, treinar alunos para aprender assuntos mais complexos baseados no tamanho da orelha. Olha só que engraçado. Então o mestre escolhia os orelhudos para assim, aprender os mantras destinados aos brahmanas mais refinados. Que normalmente a orelha grande identifica uma pessoa com avidez para aprender, né? Que tem uma predisposição, que tem uma tolerância para aprendizagem. Então é preciso ter, né? E as orelhas são como radar. Hoje, por exemplo, atualmente,
nós temos radares na Terra para identificar sons no universo, né, via rádio. E os radares maiores, o maior agora foi construído na China, tem 1 quilômetro de diâmetro, né? Normalmente tem aqueles radares assim que fica, né, girando. Então, quanto maior é o radar, mais som do universo capta. E aí nós temos os radares que captam sons. Então, na medida em que esses radares são grandes, isso significa que o aprendiz, certo, ele tem mais tolerância para aprender e, portanto, ele será capaz de ficar mais tempo dedicado à estrutura de conhecimentos que exigem um jogador paciente para conhecimentos. Então, normalmente os orelhudos, nesse caso, se dão bem. Nesse caso, se dão bem. Então, você vai ver a estátua lá do Buda, né, com aquela orelhinha lá, um pouco maior, né? O nosso mestre espiritual, por exemplo, Prabhupada, ele tinha uma orelha enorme. A orelha dele era grande. É sinal que identifica uma pessoa. Dá para ver através dos traços dos olhos, do formato da boca, sabe? Enfim, né, várias áreas do corpo dá para identificar. Só dei esse exemplo aí, mas existem muitas outras formas de identificar, né? Assim, diferentes, a personalidade de uma pessoa, a estrutura de uma pessoa. Esses mesmos recursos que são aplicados para identificar seres humanos com qualificações especiais também podem ser utilizados para identificar Vishnu ou uma expansão de Vishnu, porque aí esses seres humanos com qualificações especiais têm nível Kanishta, Madhyama e Adhikari, ou Tama. Normalmente, os Tamas, eles estão na faixa entre receptivos de Vishnu e representantes de Vishnu. Ou seja, aqueles que vêm, entram, assumem formas humanas e realizam atividades entre humanos como se fossem humanos e saem e deixam reformas, alterações, sabe, entre a humanidade. E, por exemplo, só para dar um exemplo, atualmente tem lá, a China está tentando, né, salvar os Pandavas. Os Pandavas não. Os Pandavas são do Mahabharata. Os pandas, né? Estão tentando salvar os pandas, só que os pandas são muito delicados, sabe? Então, para poder entrar no lugar onde os pandas se reproduzem, né, ou se alimentam e tal, a pessoa não pode entrar lá com qualquer roupa, não. Ela tem que se vestir como um panda, aí veste uma roupa de urso e tal, tem cheiros, né, que são colocados, e aí ele entra e serve, tudo bem, sai, não causa nenhum estresse nos pandazinhos lá. Se ele entra como uma pessoa comum, causa estresse, os pandas saem, ficam chateados, ficam no cantinho, sentam, ficam aborrecidos. É uma delicadeza total, tipo bebês mesmo. Então, da mesma forma, tem muitas áreas, tem muitos estudos de comportamento animal por aí no mundo que, sabe, a pessoa, o cientista, tem que se vestir como um animal para poder interagir com os animais. Outra coisa que eles estão fazendo é robôs, drones, parecido com animais. Se você colocar no YouTube, você vai ver muitos experimentos assim. Então eles colocam um macaco, um drone, um robozinho lá entre os macacos, e os outros macacos interagem com aquele robozinho, e aquele robozinho tem uma câmera, dá para filmar o dia a dia e tal. Enfim, é uma forma de interagir com os... sabe? Então esse mesmo tipo de mecanismo é utilizado conosco, espécie humana. Não pode ser de várias formas, né? O avatar entra, assume a forma humana, vive como humano, come e tal, se comporta como humano. Os outros humanos olham e veem um humano, porém não é um humano, é um pós-humano, entre humanos. Assim como os macaquinhos, né? Se a gente se veste de macaco e vive lá com ele olha, vê o macaco, pode até sentir o cheiro de macaco e tudo e tal, porém não é um macaco, é um humano na forma de um macaco. Então também isso acontece, né? Os avatars, ou os Shakti Avesha avatars, são seres enviados, pós-humanos, normalmente devas, entram dentro da configuração humana, atuam como seres humanos, agem como seres humanos, parecem seres humanos, não são seres humanos. Eles têm um projeto, eles têm uma missão, têm que implementar a missão, implantar a missão, e depois eles saem
e deixam as reformas que vão atualizar a humanidade. E assim a humanidade vai gradualmente sendo levada até o nível Deva, para se emancipar em termos de condição de vida, inclusive na medida em que o ser humano também progride, ele diminui a quantidade de doenças, a alimentação dele melhora, e aí por aí vai, né? Então é assim que funciona. Então esses livros, também tem o caso, né, só para finalizar, para não ficar assim aberto, tem o caso em que um nativo local, que é uma alma condicionada, que sinceramente acredita muito que é um ser humano, é emancipada, é escolhido ou treinada, né? E é dito que Deus não escolhe os capacitados, não necessariamente, não apenas aí assim, né? Também pode escolher os capacitados, por que não, né? E tá tudo bem. Mas ele também capacita os escolhidos. Uma vez que ele é escolhido uma das almas, entre os jogadores, e ele é colocado na posição de uma Shakti Avesha Avatar, então é injetado sobre ele conhecimento, e ele então será capacitado como se fosse um Deva, porém é uma alma que ainda está em emancipação, é uma transição, é uma simbiose, né, que ocorre. Isso pode acontecer, tanto nativos locais podem ser selecionados, como também pós-humanos podem ser trazidos, e eles se encontram na mesma faixa, então eles realizam atividades mais ou menos semelhantes. E assim a humanidade progride. Agora, esses livros, que são testemunhos védicos, aqui, por exemplo, eu tenho um livro, olha só. Brigu Samhita. Ok? Esse livro, ele, né, todo ele, assim, escrito em sânscrito. Esse daqui especificamente está em inglês, né? Mas, por exemplo, Brigu é um dos... Se você pegar aí e colocar no YouTube, por exemplo, astrólogos brigos, Brigu Munis, né? Então vai aparecer alguns astrólogos do sul da Índia que fazem previsões de futuro simplesmente olhando para, né, a forma da pessoa e também jogando algumas mantras que eles utilizam para fazer esse recurso. Então esses métodos são todos ensinados nas escrituras védicas. Bom, então o sábio chamado Garga Muni, eu estou falando sobre Krishna, né? Estou contextualizando. Ele foi chamado até Nandagoan, que é a terra de Nanda Maharaja, no palácio de Nanda Maharaja, para poder analisar os sinais do filhinho de Nanda Maharaja, Yashoda, para ver a qualificação da personalidade dessa criaturinha e dar um nomezinho para o bebê. Muito bem, assim foi feito. O sábio então veio, foi recebido adequadamente na condição de um sábio, oferecido honras e respeito ao sábio. Então o bebê foi apresentado ao sábio. E o sábio então, o Rishi, né, o Muni, olha para o bebê, faz a carta astrológica do bebê e depois dá o nome para o bebê. Então, observando os sinais, gente, sem querer, eu aceitei uma... O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz. Deixa eu ver se eu tô na sala ainda. Tô na sala ainda, tô, né? Cometi um erro aqui. Alguém ligou, eu fui desconectar a ligação e sem querer eu acabei pausando. Eu vou precisar de uma pausa, tá, pessoal? Um minutinho só para resolver aqui. Bom, resolvido o problema técnico, vamos continuar aí com o passatempo de Krishna. Então, o sábio, ao analisar Krishna, ele pegou nos pezinhos de Krishna, né, aqui não tem nenhuma foto dos pezinhos de Krishna, mas se vocês pegarem pezinhos de Krishna, estava cheio de desenhozinhos, forminhas, né? Como você tem na mão, se pode fazer a leitura da mão, se pode fazer também a leitura dos pés. Nos pés também tem especificações que definem a personalidade. Então ele pegou a mãozinha de Krishna,
leu a mãozinha de Krishna, depois pegou os pezinhos de Krishna e leu os pezinhos de Krishna, e nos pezinhos de Krishna estava cheio de sinais místicos. Ele contou os sinais místicos nos pezinhos de Krishna, olhou a orelhinha, os olhinhos, toda a forma de Krishna, e identificou que aquela personalidade ou era Vishnu em pessoa, ou era um semideus muito parecido com Vishnu. Na verdade, ele definiu que não poderia ser um semideus, porque nenhum semideus poderia ter as qualificações tão semelhantes a Vishnu. Então, nesse momento, Krishna deu um sorrisinho para o sábio, e o sorrisinho de Krishna iluminou a mente do sábio, e o sábio viu universos, viu Deus, viu todas as coisas. O sábio então ficou em êxtase, zonzo, perplexo de êxtase, e viu a profundidade de Vishnu. Então, quando ele voltou do transe, daí ele voltou sem dúvidas nenhuma, completamente consciente de que se tratava de Vishnu, e disse que era uma manifestação da Suprema Personalidade de Deus, de Vishnu, mas que era tão peculiar, aquela forma de Vishnu faria coisas tão fora do padrão, fora das especificações de Vishnu, que seria muito difícil de compreender essa pessoa. Embora fosse Vishnu, mesmo para aqueles que entendem Vishnu, ele seria um grande mistério. E aí deu o nome dele de Krishna, que significa escuridão, no sentido de que Krishna era tão profundo que era difícil enxergar, né, o final dessa pessoa e entender os mistérios do comportamento dessa pessoa. Então deu o nome de Krishna, que significa a profundidade da escuridão. Ao mesmo tempo, Krishna significa o todo atrativo. Ele disse que essa pessoa atrairá a mente de todos os habitantes de Gokula, todos se encantarão profundamente com essa pessoa, com esse menino, todos encontrarão bem-aventurança. Qualquer pessoa que viver próximo desse menino experimentará grande bem-aventurança. Então o nome dele deverá ser Krishna, que significa o todo atrativo, a beleza que atrai a todos, Krishna. E também Krishna havia nascido, lembrem-se, à noite, era por volta de uma meia-noite, mais ou menos, quando Krishna nasceu, lá no palácio. E as condições mediante as quais Krishna nasceu eram condições muito secretas, herméticas. Ele estava num ambiente fechado, cercado de vigias, sabe? E a situação era inauspiciosa, era, sabe, escura, então misteriosa, e afinal de contas também nasceu à noite. Então, por conta disso, o nome dele será Krishna. Só que ele não falou isso, né, para as pessoas ali na assembleia, mas ele sabia, porque ao sábio foi dado o conhecimento sobre Vishnu no nascimento. Tudo foi revelado, tudo ali na hora, quando ele estava tentando identificar Krishna. Krishna percebeu que o sábio, pobrezinho, não ia dar conta do recado, então deu um sorrisinho para ele e zás, deu o conhecimento. Então ele viu tudo e acompanhou todo o processo, ficou encantado de felicidade com isso daí e deu o nome dele de Krishna. Pronto, então ficou Krishna. Mas ele teve vários nomezinhos, apelidos, né? Porque a pessoa tem o nome, mas também tem uma centena de apelidos. Daí chamavam ele de Nandanandana, que é o filhinho de Nanda, Yashodanandana, o filho de Yashoda, todos nomes, Kishore Krishna, Krishna Gopala. O nome do meu filho, por exemplo, é Krishna Gopala. Krishna Gopala. Krishna, Gopala, vacas, e Pala, que significa que cuida, né? Vaqueirinho. Então Krishna Vaqueirinho, ou Krishna que cuida das vaquinhas, Krishna Vaqueirinho. Então são centenas de milhares de nomes, de apelidinhos que Krishna vai recebendo durante
o processo do crescimento dele, né? Krishna Gopala, Yashodanandana, Devakinandana. Devakinandana, o nome Devakinandana, ele só recebe depois que ele volta para Mathura. Ninguém chama ele de Devakinandana em Vrindavana, porque em Vrindavana ele é Yashodanandana, o filho de Yashoda, não de Devaki. Ninguém sabe. As pessoas só vão ficar sabendo que Krishna, na verdade, nasceu como filho de Devaki depois que ele completa 15 anos de idade. Então as pessoas passam 15 anos imaginando que Krishna é filho de Yashoda. Esse segredo triste, né, para Yashoda, para todos de Vrindavana, só vai ser revelado lá na frente, quando Krishna faz 15 anos. Tá? Bom, então ele recebeu o nome de Krishna. E ele vai crescer, né? E na medida que ele vai crescer, o primeiro comportamento dele será o de um ladrãozinho de manteiga. Ele vai se divertir como sendo um ladrãozinho de manteiga. Tá? Mas vamos ver então em qual é o contexto que isso daí começa, tá bom? Eu vou fazer aqui, tem mais ainda alguns minutinhos. Eu vou ler aqui a introdução do livro, que a gente vai fazer a leitura desse livro aqui, e com isso nós vamos acompanhando, eu vou, destacando, tá? Bom, capítulo 1, ouvindo os passatempos de Krishna. Ouvindo os passatempos de Krishna. Para entendermos Bhakti Yoga, o significado de Bhakti, em primeiro lugar devemos saber que a alma e a superalma existem eternamente, ao passo que Krishna, a superalma, é singular e eterno. As almas individuais são inúmeras e também eternas. Duas almas puras, ou seja, a alma individual e a alma suprema, Krishna, só podem se encontrar por intermédio do amor e da afeição. Neste caso, amor e afeição chamam-se Bhakti Yoga. Muitas são as categorias de prema, ou amor e afeição transcendentais. As almas liberadas servem a Krishna eternamente no reino puro e transcendental de Vaikunta, ou Vrindavana, onde fica a morada suprema de Krishna, chamada Goloka Vrindavana. Lá elas o servem, embaladas pelos humores mais perfeitos de amor e afeição transcendentais. E eles também não sabem que... Eles não têm a noção, estou servindo Krishna. Eles simplesmente vivem com Krishna e todas as ações são ações de amor a Krishna. Muitas são as categorias de prema, ou amor e afeição transcendentais. As almas liberadas servem Krishna eternamente no reino puro e transcendental de... eu já falei isso. Ok. Já as almas condicionadas estão presas à matéria e encobertas pela ilusão, conhecida como Maya, que é uma simulação, né? São qualificadas apenas para servir os corpos feitos de matéria, chamada matéria, e não de espíritos. As almas condicionadas vivem infelizes por estarem sofrendo no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Como poderão alcançar a etapa eterna e transcendental e saírem desse condicionamento infeliz? Precisarão praticar o amor a Krishna, ou Bhakti Yoga, desde a etapa inicial, que começa com fé e evolui progressivamente e regularmente pelas etapas de firmeza, que é o que nós falamos pela manhã, né? Determinação, gosto, ou seja, prazer, apego e êxtase transcendental de amor. Este é o processo para se tomar posse de Krishna, ou controlar o coração de Krishna. O advento do Senhor. Então aqui, né, vai rapidamente falar sobre o advento do Senhor e tal. Krishna atrai a todos. A raiz e a causa original dessas emanações da Suprema Personalidade de Deus é o próprio Sri Krishna. Krishna desce a este mundo não apenas como formas diferentes de Vishnu, ou chamadas encarnações, mas também sob sua forma original da pessoa Krishna, a pessoa original. Nesta forma original, como Krishna, ele atrai a todos. Por isso que o nome dele é Krishna, que significa que atrai a todos. Tanto os seres humanos como os animais, os pássaros, as trepadeiras e as árvores, Krishna conquista toda a criação porque atrai a alma que está presente tanto nos semideuses, quanto nos porcos, nos peixes, nos ovos, nas árvores, trepadeiras e mesmo em partículas de água ou de poeira.
A alma está presente em toda parte. Se você praticar Bhakti Yoga, poderá visualizar e vivenciar este fato, e aos poucos desenvolverá Bhakti, que significa devoção pura por Krishna. De um modo geral, só ouvir conclusões filosóficas não agrada muito às pessoas. As pessoas não são pacientes, a não ser que sejam assim, bem orelhudos, né? Que aí consegue um pouco de paciência. Bom, quem não for, né? Quem não for orelhudo não precisa ficar triste, tá? Basta exercitar, porque exercitar o princípio, né, do ouvir, chama-se Shravana. Então você vai aumentar o seu radar. Você tem a vantagem de não precisar ter um radar físico, visual, ou seja, não ter uma orelha grande, e ao mesmo tempo você ter um radar. E isso se faz com audição, né, com a boa vontade de ouvir, de querer ouvir para aprender. Né? De um modo geral, né, pessoas não têm muita paciência. Por este motivo, narro aqui os passatempos de Krishna para explicar as categorias de prema, amor divino e puro. Bhakti Yoga resultará, assim, mais atrativa se apresentada como no 10º canto do Srimad Bhagavatam, onde se conta como Krishna desce a este mundo, como protege os sadhus e mata os demônios e como realiza seus passatempos sumamente atraentes. Tá? Agora eu vou finalizar aqui com as bênçãos de se ouvir os passatempos de Krishna. Quais são as bênçãos de se ouvir os passatempos de Krishna? O nome de Krishna e os passatempos de Krishna não fazem parte desse mundo mortal. Não são coisas mundanas. São manifestações da potência mística transcendental da Suprema Personalidade de Deus. Ouvir os passatempos de Krishna não é uma atividade comum, não é uma atividade mundana, também é transcendental. Há uma enorme diferença entre o mundo mortal e o mundo transcendental. Quando glorificamos Krishna, ou as qualidades e os passatempos de Krishna, ou cantamos seus santos nomes sublimes, a resultante vibração sonora transcendental é sobremaneira auspiciosa para a alma condicionada, que se liberta do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Mesmo no caso de alguém com o coração assolado por pensamentos e desejos materiais empedernidos, impróprios e pela ignorância, a letargia, se ainda assim tiver um pouquinho só que seja de fé nos santos nomes, mesmo que seja só um pouquinho, a vibração transcendental penetrará seu coração pelo ouvido e assim o libertará da ignorância. As palavras narrando os passatempos de Krishna não são palavras no sentido comum. Ele próprio se manifesta nessa vibração sonora transcendental. Como? Seu mundo transcendental entra no coração de qualquer pessoa que tenha uma fração mínima de Shraddha, ou seja, fé, boa vontade. Aquele que, ouvindo os passatempos de Krishna, se dá conta disto, fica com o coração limpo e puro, e sua fé, Shraddha, condensa-se ainda mais. A devoção transcendental, ou Bhakti, amor, atinge o coração e faz dessa pessoa um devoto puro do Senhor Supremo. O devoto, então, recebe a iniciação de Gurudeva, o mestre espiritual, e ocupa-se em serviço devocional pleno, rendido aos pés de lótus de Krishna, com imensa satisfação no coração e com pura devoção na mente. Todos os conceitos e desejos materiais impróprios gradualmente abandonam o coração desse devoto e seus maus hábitos se esvaem por completo. Assim, ele desenvolve sua consciência de Krishna e, após atingir as etapas de prática firme e estável, né? Nishta, que significa mente fixa, foco, gosto, ruchi aparece, e o apego a Krishna, amor transcendental, a Shakti, aparece também.
Depois disso, sua devoção ainda evolui ainda mais até chegar à etapa de êxtase transcendental, onde ele então, de saudades, chora de amor por Krishna. E por fim, pleno e transcendental de amor por Krishna ou Prema. Em algum momento, abandonando este corpo atual, mente e o falso ego que o prendem às realizações mundanas, materiais, e se situará como uma alma espiritual pura liberada no reino transcendental de Krishna, em seu corpo transcendental, e essa alma conviverá eternamente com Krishna como morador eterno de Vraja e torna-se feliz para sempre, eternamente. Esse é a bênção para, né, aqueles que, assim, desenvolverem a determinação de entenderem Krishna. Krishna deve ser compreendido. E para se compreender Krishna é preciso ter um coração purificado. Na medida em que o coração se purifica, nós ficamos inocentes, né? A nossa mente desenvolve uma inocência de criança. E essa inocência de criança permite com que a gente olhe para Krishna e simplesmente o veja como um princípio real e o sinta como um princípio real. Então nós transcendemos o pragmatismo da ilusão material que nos faz ficar apegados ao princípio de poder e grandiosidade de Deus e simplesmente conseguimos interagir com Krishna na sua realidade enquanto Krishna, que é aí um ser inocente, feliz e desprovido, né, da concepção de poder. O poder está à disposição de Krishna. Porém, é algo que quase não aparece dentro do contexto da experiência da existência Krishna. Ele só usa poder para criar os mundos materiais, para dar a manutenção, ou quando ele tem que fazer milagres e ter comportamentos supernaturais ou sobrenaturais para dar uma referência de quem ele é para as almas condicionadas, para que elas possam então se conectar com ele, didaticamente falando. Mas quando a realidade se dá dentro do ambiente natural de Krishna, o princípio de poder fica praticamente inexistente. Ele só existe mesmo como sendo parte integrante dos mecanismos de êxtase de amor, em que se utiliza assim, não é a manipulação, mas da malícia, seria da melindragem, né, da melindragem dos relacionamentos para produzir, né, efeitos de intensidade dos êxtases nas relações. Por exemplo, uma mamãe, né, de Krishna, a mamãe de Krishna, por exemplo, quando levanta o dedinho e fala com ele brava, por exemplo, ela está usando, né, um princípio de poder, que ela está se colocando acima de Krishna como a mamãe dele e dando orientações, né, com uma certa tonalidade de gravidade. Isso é exercício de poder, né? Só que está atrelado ou predominado pelo amor. Então é uma pitadinha de poder que depende do amor. Então é amor, só que o poder entra como um realce, uma pitadinha de sal no tempero para dar o sabor no alimento. Então a mamãe de Krishna brava, com o dedinho apontando para ele e ameaçando ele de que ele vai ficar preso no pilão, é o exercício de poder, mas é em função do amor. Então quando o poder está subordinado ao amor, ele fica delicioso, porque agrada a pessoa, inclusive, que é objeto, digamos assim, do exercício do poder, né? Ou como, por exemplo, uma noiva, um noivo, alguém apaixonado que, assim, faz, por exemplo, chantagem emocional para ter aquela pessoa, eu tô aqui triste e você não vem aqui e tal, assim. Então é um exercício da melindragem, do exercício do poder, mas é subordinado ao amor, ao desejo de estar com a outra pessoa. Então esse exercício de poder, o poder nunca vai deixar de existir, porque faz parte, é intrínseco à alma. Mas quando ele é manifesto puramente, subordinado ao amor, então nas regras do jogo das melindragens, né, no bom sentido do amor, o poder é muito bem-vindo, o exercício de poder é bem-vindo, mas não é abuso. Quando é o poder por si mesmo, ele, né, tende a produzir sofrimentos, é abuso. Então, Krishna, ele utiliza do recurso do poder quando ele está didaticamente orientando as entidades vivas para que elas evoluam espiritualmente e saiam da condição da ignorância. Mas normalmente, quando Krishna está atuando como ele mesmo,
dentro do ambiente da existência dele. Então, esse princípio de poder ele fica praticamente inexistente dentro desse contexto. Então é que aqui, por exemplo, ele vai se comportar como um ladrãozinho de manteiga, né? Os semideuses, Krishna, ele é o proprietário de tudo, de toda a criação. Então por que que ele, né, vai roubar manteiga? Né? Então isso, do ponto de vista da ideia de Deus, não faz sentido nenhum, né? A ideia de Deus como um bebezinho, uma criancinha travessa que rouba manteiga, não faz nenhum sentido para pessoas apegadas ao poder, ao conceito de poder de Deus. Então, para essas pessoas, você precisa de alguém grave, ou então, sei lá, uma luz muito distante, que seja alguma coisa assim muito, sabe, impactante, porque elas são apegadas a poder. Então, para elas só funciona um Deus que seja poderoso. E aí, né, elas não conseguem ir além disso. Então, é isso que é oferecido a elas. Mas quando a pessoa purifica o coração e elas conseguem ver além do poder, elas conseguem ver o amor. E aí nesse ponto é que elas conseguem ver Krishna. Elas conseguem também vivenciar a experiência de que Krishna é possível. E isso é algo que faz sentido quando o coração está purificado, tá? Mas enquanto o coração não está purificado, normalmente existe uma certa, né, barreira, existem uns certos bloqueios, uns certos preconceitos em relação a Krishna, né, roubando manteiga, né? O que tem a ver? Bom, vamos lá, vamos ver, né, o que tudo isso tem a ver, o que tem a ver a manteiga, o que tem a ver o comportamento de Krishna, o que tem a ver essas diferentes fases. Krishna, Deus não tem mãe, e a mãe de Krishna, e Krishna é Deus e tal, e como é isso? Então, essas conjecturações logísticas, elas só são, assim, só entram na pauta quando você tem que explicar didaticamente, filosoficamente as possibilidades para o aprendiz. Quando tudo isso já foi assimilado, transcendido, pronto, aí não há necessidade dessas explicações todas. A pessoa simplesmente se delicia com os passatempos de Krishna, tá? Mas nós precisamos chegar lá. Para poder nos deliciarmos com os passatempos de Krishna, é preciso que a gente chegue lá. E nós estamos muito, assim, sabe, ligados às nossas conquistas pragmáticas, sabe, os nossos domínios, e isso tudo acaba nos colocando numa posição de exaltação pessoal. E essa exaltação pessoal acaba sendo um problema aí na hora de entender Krishna, tá? Então aqueles que querem ir um pouco mais adiante e imergir nos passatempos de Krishna, devem aprender a, né, disciplinarem-se para cantar os santos nomes de Krishna constantemente, porque os nomes de Krishna vão purificando o nosso coração, vão, sabe, preparando a nossa mente, e lá na frente a gente consegue então, sabe, imergir nos passatempos de Krishna, porque aí o coração já está purificado, né? Muito bem, então agora eu vou parar aqui, né? Já extrapolei um pouco hoje mesmo, né? Já são 9 horas e 24 minutos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então hoje nós aprendemos sobre o nome de Krishna. Por que Krishna se chama Krishna, tá? E a gente vai continuar com os passatempos de Krishna na semana que vem, tá bom? Existe uma proposta também de que uma pessoa, né, que é uma artista e que também conhece os passatempos de Krishna, venha de vez em quando falar sobre os passatempos de Krishna para vocês, misturado com músicas. Ela vai musicar e ao mesmo tempo vai falar sobre Krishna, tá bom? Bom, vamos ver, tomara que dê certo, né? Tá bom, pessoal? Namastê, tenham um bom final de semana para vocês. A gente, amanhã, né, nós não temos a sala dos mantras, né, aparentemente, mas na segunda-feira nós estamos de volta, tá? Hare Krishna. Tchau, tchau para todos. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Hare Krishna. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Bom dia, querida. Hare Krishna. Tchau, tchau. Bom dia.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. take us home, Benji.